Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de resenha. Então primeiro eu queria pedir para vocês não se esquecerem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, e usar meu link da Amazon para comprar qualquer coisa, por favorzinho. Então hoje a gente vai falar de Vilões, da V.E. Schwab, esta duologia que consiste em vilão e vingança. Então, primeiro de tudo, né, já houve rumores de que, na verdade, isso aqui vai ser uma série, vai ter mais de 2 livros, né, e acredito pelo desenrolar dos fatos, dá a entender que é bastante possível nós termos mais livros nessa série, ou mesmo nesse mundo, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, lá na frente, mas enfim, por enquanto temos estes 2 livros. Então eu resolvi já, né, fazer uma resenha dupla, já falar dos 2 livros de uma vez. Eu li Vingança faz poucos dias. Faz poucos dias que eu acabei a leitura de Vingança. E eu nunca falei muito sobre vilão, né, porque eu li este primeiro livro aqui lá em 2018. Eu jurava que tinha sido ano passado, mas eu fui olhar no Goodreads, tá lá 2018. Então, né, já faz um tempo. Enfim, mas eu li esse livro muito rápido, ele não é tão grande assim. E ele é muito rápido mesmo de se ler, os capítulos são curtos e a história me pegou logo de cara. Então, do que se trata, né, este primeiro livro, Vilão? Aqui nós conhecemos Victor e Eli, 2 amigos, né, que estão na faculdade, e aí eles começam a fazer... eles estão na faculdade de medicina, tá? E aí eles começam a tentar, assim, desenvolver superpoderes, né? Eles têm um projetinho lá de, será que é possível, né, um ser humano desenvolver superpoderes e tal? E aí eles acabam criando uma experiência perigosa, uma experiência nada segura para as pessoas, né? E descobrem que, né, sim, claro, é possível ter superpoderes. Em uma outra linha do tempo, num futuro não tão distante, acompanhamos Victor, um deles, saindo da prisão e indo atrás de Eli por vingança. Então a gente não sabe bem o que aconteceu, né, ali no meio, a briga dos 2, ou, né, se alguém foi ferido ali e tal, no meio de tudo isso, mas a gente acompanha essas 2, né, linhas do tempo. Eles na faculdade, desenvolvendo lá seus poderes, e depois o Victor indo atrás do Eli por vingança, né, em busca de vingança por motivos que vamos descobrindo aqui. E, ao mesmo tempo, nós somos apresentados a personagens secundários, né, que vão ter um papel muito importante na história, alguns com poderes, outros sem poderes, né, então a gente tem essa coisa de que, assim, eles descobrem como ganhar poderes, mas não é um talento, digamos assim, exclusivo dos 2. E eu gostei muito desse livro, né, ele se desenvolve todo praticamente em torno de uma ação, né, que é o enfrentamento final, a cena final dos 2, né, que é para o qual o Victor se prepara o tempo todo, né, a história inteira, mas os personagens principais, claro, né, a gente vê muito mais deles, dá muito mais atenção a eles, mas os personagens secundários também, eles têm suas próprias histórias, seus dramas, e eles são explorados. Então, assim, eu gostei muito de como a autora construiu, né, essa história. E o uso de poderes também, né, é muito inteligente da parte dela, assim, ela cria os poderes de maneira que eles conversem entre si, mas, assim, pelo menos eu não senti, né, que tem aquela coisa da conveniência, tipo, que conveniente aparecer esse personagem, sabe? Tudo tem uma explicação, mas, assim, tudo que aparece no caminho também eles dão um jeito de usar. E aí tem a cena final, né, que é muito bem feita, eu particularmente achei espetacular, e o final, né, te deixa assim com aquele gostinho de quero mais, né, quero mais, preciso ver mais e tenho condições de saber mais sobre esse mundo. E aí vem Vingança, o segundo livro. Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse livro, né, é que, como eu já disse, o primeiro deixa um gostinho de quero mais, mas se você só ler a sinopse desse livro, você não vai, assim, você não vai entender, possivelmente você não vai entender que você vai, né, ter uma continuação da história do primeiro livro, porque
ela trata exclusivamente de uma personagem chamada Marcella, que é uma personagem que não existe no primeiro livro, mas que já aparece aqui nesse livro, né, desde o começo, desde a primeira página. A cena é toda dela, assim, pode entrar e fazer o que você quiser do mundo, Marcella, eu te dou permissão. Maravilhosa. Mas esse livro pode sim, né, ser considerado uma continuação do primeiro livro. Então, assim, ele é muito mais ligado ao primeiro livro do que a sinopse dá a entender. Ele é uma continuação, sim. A gente vai, né, acompanhar o desenrolar de tudo que aconteceu lá no primeiro livro, de como, enfim, terminou, e aí temos mais personagens acrescentados à trama, né, como a nossa querida Marcella. E Vingança foi um livro que eu consegui incrivelmente amar ainda mais, gostar ainda mais, né, do que de vilão. Eu acho que porque aqui a gente tem uma coisa, como eu disse, né, no primeiro livro, desde o começo, a gente já sabe que vai ter um enfrentamento final, né? Que os personagens estão se preparando para aquele confronto. Mas aqui é um pouco diferente. A gente tem uma cena no final, né, de fato, que é uma... acaba sendo meio que um enfrentamento. Eu fico usando essa palavra confronto final, me lembra aquele filme pavoroso de X-Men. Mas enfim, a gente tem uma cena com todos os personagens com poderes, então é meio confronto final de X-Men mesmo, mas não vamos falar sobre aquele filme. Enfim, temos uma cena, mas, né, o livro não gira em torno daquela cena, aquela cena vai sendo construída aos poucos, assim. Então temos muitas outras histórias, muitos outros poderes interessantes, né? Os poderes que a autora, ela cria para os personagens, eles têm sempre um caráter, assim... tem um viés ou tem alguma coisa, né, diferenciada, assim, não é aquela coisa básica, tipo, ai, voar, ai, ficar invisível, atravessar paredes, sabe? Eles são mais elaborados do que isso, principalmente, né, dependendo de como eles são usados e conforme o tempo passa, os personagens vão descobrindo suas limitações ou suas não limitações, não sei. E no final tudo culmina, né, tudo termina com quem pode e quem é capaz de usar melhor os seus poderes, né, assim, dada a situação em que eles estão, e não quem é o mais forte ou quem é o mais destruidor, e é isso que acaba fazendo a diferença no final. E como eu disse, né, vi por aí que vai ser uma série, e de fato, né, o final deste livro também dá a entender que nós temos mais ainda a explorar nesse universo. Enfim, é uma duologia que eu recomendo muito, achei muito incrível essa leitura, muito divertida, muito, né, assim... os personagens são super cativantes, você vai se importar com eles, eu juro. E eu queria falar um pouquinho agora do final deste livro, né, na verdade, de como ele termina, alguns spoilers, então vai aparecer aqui até quando, né, eu estou falando de spoilers, vai ser bem rapidinho, mas então quem não quiser spoilers, vocês pulem pro final do vídeo, por favor. Então tem algumas coisas aqui que não me desceram, foram poucas, mas tem algumas coisas. Primeiro que o Stell, assim, ele é o pior detetive do mundo, né? No primeiro livro ele até tinha desculpa de que ele estava sendo influenciado pela Serena, mas assim, aqui não tem desculpa. Cara, ele faz umas coisas muito jumentas, então assim, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Stell. Porque ele tem aquele ar de detetive bonzinho, né? Eu sou um mocinho, eu sou... a pessoa do bem, e você é mal, você mata pessoas, e você, né, péssimo e não sei o que. Mas assim, no final ele não faz o que precisa ser feito, então falhou miseravelmente na missão. A segunda coisa que eu tô tentando entender ainda, talvez isso esteja explicado em um próximo livro, eu não sei, é a personagem da June. Porque assim, não, ela é muito legal, a personagem. O que eu não compreendi foi a obsessão dela com a Sydney, assim, tipo, eu preciso proteger aquela menina, porque aquela menina não sei o que. Eu achava que ia ter uma explicação pra isso, e não teve explicação nenhuma, aparentemente só elas começaram a conversar e ficaram muito amigas e tal. Em um dado momento eu achava até que ia virar, assim, um interesse amoroso, né, porque aí eu acho que seria um pouco mais explicável. Eu aceitaria esse desejo que ela tem de proteger a Sydney, né, de estar perto, de saber onde a Sydney tá, eu conseguiria aceitar se fosse uma coisa assim, tipo, estou perdidamente apaixonada, me apaixonei à primeira vista, mas não é esse o caso, ou pelo menos nesse livro não parece ser esse o caso, então eu realmente não entendi de onde saiu toda aquela necessidade de proteger a Sydney. E a última coisa, que foi o momento que eu sofri muito neste livro, foi a morte da Marcella. Porque assim, primeiro,
Eu adorei essa personagem, eu achei ela fantástica, maravilhosa, extremamente destrutiva, claro, né? Um pouco psicopata, talvez, matou o quê? Não, matou muita gente, menina Marcela matou. Mas aí, enfim, eu não gostei que ela não... Bom, enfim, até entendi, né? Porque tem toda uma coisa durante o livro de ela descobrir o limite dos poderes dela, né? Porque ela, tudo que ela toca é destruído, então assim... sem limites, completamente sem limites, e ela vai e continua, toca, destrói. Quanto mais ela toca, mais ela destrói, né? Na cena lá final, ela destrói e faz o prédio desabar. Então assim, aparentemente o poder dela não tem limites. Aí tem aquele enfrentamento com o Eli e ela morre. E aí, se eu entendi a mensagem direito, a limitação dos poderes dela é que ela era mortal, simplesmente assim. E, aceitei. Eu só não gostei dela morrer, porque eu achava ela uma personagem maravilhosa, acho que ela ia brilhar horrores na prisão. E além disso, o fato de que ela foi morta pelo Eli, né? Assim, o Eli... Eu detesto ele desde o primeiro livro, nunca comprei aquele discursinho dele. Aqui nesse livro a gente vê um pouco do passado dele, né? Dos traumas e tal, mas assim... Pra mim o Eli é um grandíssimo hipócrita, então... Não aceito. E aí ele vai lá e mata a Marcela. Não gostei. Mas aí, né, tem aquele pequeno... É quase um conto no final. Como é que eles chamam aqui? Uma história ambientada no universo de vilões, né? Que é a história da Rios. Como ela ganhou os poderes. E fiquei pensando, será que teríamos a Rios, né? Num próximo livro? E tal. Enfim, a gente viu tão pouco dela aqui, né? A gente demorou pra descobrir que ela tinha poderes. E, enfim, gostei bastante, quero mais desta mulher, gosto. Então é isso, chega de spoilers, por hoje é só. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, muito importante, muito importante. E me contem nos comentários, vocês já leram essa duologia, têm vontade de ler? Já leram outra coisa da V. Schwab, né? Essa é a única... Essa duologia foi meu primeiro e único contato com a escrita dela, né? Tô ansiosa pro lançamento do novo livro dela este ano ainda, mas enfim, é isso que eu conheço da V. Schwab por enquanto. E então, é isso. Não se esqueçam do meu link da Amazon aqui na descrição se forem comprar qualquer coisa. Também, claro, como sempre, vou deixar os links específicos desses dois livros, se vocês quiserem dar uma olhada. E por hoje é só. Até o próximo vídeo e tchau!